Olá, a gente começa agora mais um Papo com o Editor. O nosso entrevistado de hoje é Geraldo Júnior, vice-governador da Bahia, que é candidato a prefeito de Salvador nas eleições deste ano. Essa edição é uma edição especial, porque a gente está entrevistando candidatos a prefeituras de capitais brasileiras. E em Salvador, a gente já conversou com o atual prefeito Bruno Reis, a gente também convidou os outros dois candidatos, Kleber Rosa, do PSOL, Vitor Marinho, do PSTU, e a gente está aguardando aí a confirmação deles. Hoje eu divido essa entrevista com a repórter Sofia Aguiar. Geraldo, seja muito bem-vindo. Agradecer a sua oportunidade ao TV Estadão, agradecer a oportunidade à Agência Estado, ao Broadcast. Obrigado pela oportunidade, Luci Ribeiro e Sofia. E estamos aqui à disposição para tratarmos de assuntos referentes à nossa capital, Salvador. Candidato, o atual prefeito, Bruno Reis, que é do União Brasil, segundo as pesquisas de intenção de voto, ele está disparado na frente, né? Se depender das pesquisas, ele já venceu. E o senhor vem em segundo lugar. Qual a sua estratégia? O que o senhor pretende fazer para reverter esse quadro? Para quando a campanha começar de fato, que já vai começar, né? Nos próximos dias, o que o senhor pretende fazer para roubar esses votos dele? Na verdade, nós temos um projeto político coletivo, diferentemente do projeto político estabelecido pelo o grupo que administra a cidade do Salvador. Nós temos quase 18 anos de administração. Nós temos o senador Jacques Wagner, que foi governador do estado da Bahia, o governador Rui Costa, ministro da Casa Civil, e Jerônimo Rodrigues, e eu ao lado dele, como vice-governador. Os números mostram, e as últimas eleições demonstram também, logicamente, que a pesquisa sempre é um fator indicativo, uma bússola, um farol do que quer a sociedade. Nós temos demonstrado que Salvador dá para ser diferente. Salvador é marcada por uma capital de desigualdades sociais, econômicas e urbanas. Salvador, ela tem demonstrado à população que tem sido estabelecida mais como uma imagem, um cartão postal, e as pessoas têm questionado o que elas querem para a sua cidade. Nós estamos mostrando e demonstrando, eu e Fábia Reis, minha candidata a vice-prefeita ao meu lado, homologada na última convenção, nós temos demonstrado um crescimento nas pesquisas. Mas as últimas pesquisas em Salvador e na Bahia, e especialmente na Bahia, têm demonstrado vitórias do nosso grupo político. O senador Jacques Wagner, que foi governador do estado, ele tem dito: Geraldo, deixa eles com as pesquisas e nós ficamos com os resultados. Nós continuamos com otimismo, com dedicação. O atual prefeito e o ex-prefeito da cidade, eles estabelecem uma política do já ganhou, desprezando a oposição, do salto alto, mas nós vamos disputar a eleição palmo a palmo nesta cidade, e os números têm mostrado isso. O crescimento das pesquisas tem demonstrado isso. E é isso que vamos estabelecer no nosso programa de governo, e amanhã, no dia 16, que começa oficialmente a campanha oficial pelo Brasil, nos estados da federação e nas capitais, e Salvador não será diferente. Olá, candidato. Obrigada pela entrevista. Candidato, o senhor acabou de falar desse cenário eleitoral e, diante disso, quais que devem ser as prioridades do senhor no curto prazo, caso o senhor seja eleito, e também no longo prazo? Tem algumas áreas que o senhor pretende focar mais, caso o senhor seja eleito? Sofia, essa é uma boa oportunidade para nós demonstrarmos na campanha o que já estamos estabelecendo no nosso programa de governo e o que queremos, porque vamos governar Salvador, eu e Fábia Reis. Nós precisamos estabelecer em Salvador políticas sociais, a população e a participação dessas pessoas, o que elas querem para a cidade. Nós temos 3 assuntos, além das diferenças sociais que já sinalizei. Nós temos a questão do transporte público, da mobilidade urbana, da atenção básica, da atenção à saúde e da primeira infância, do ensino que se inicia com as creches e que vai para o ensino fundamental. Em relação à mobilidade urbana e ao transporte público,
nós temos que, de logo, e ficou como compromisso de campanha, no prazo de até 3 meses do início do nosso mandato e da nossa gestão, rever a estrutura do transporte público rodoviário. O atual prefeito da cidade, ele assumiu aqui numa rádio de grande audiência aqui na cidade do Salvador, no estado da Bahia, que o transporte público rodoviário dos ônibus está falido. Ônibus de péssima qualidade, sem ar-condicionado, tirou 134 linhas de ônibus, isso é importante para que você e Lucy registrem aí, nos últimos 4 anos, e ele e o ex-prefeito, nos últimos 10 anos, tiraram 700 ônibus de circulação. Estabeleceram um modal aqui na nossa cidade, nada contra o modal, mas apenas um modal que foi estabelecido como o menor BRT do país. Estabeleceu-se um BRT apenas de 13,6 ou 0,8 quilômetros, menos do que 14 quilômetros. O mais caro do país. Um transporte que não tem a integração com a sociedade civil, com os bairros da cidade. Não tem linhas de ônibus que alimentem esse modal. E o que nós vamos deixar aqui como compromisso de campanha é que no prazo máximo de até 3 meses, nós vamos estabelecer uma política transformadora e de reestruturação no transporte rodoviário na nossa cidade, nos ônibus da nossa cidade. Nós vamos trazer as linhas de volta para a nossa cidade. Nós não vamos estabelecer o que o prefeito pensa e quer vender para a sociedade civil, que essas linhas de ônibus são linhas concorrentes com as do metrô. Não, nós vamos fazer uma integração dos bairros com os modais. Nós demos a ordem de serviço do VLT, que vai ligar a calçada ao subúrbio ferroviário, a Ilha de São João, de Paripe a Águas Claras, e vamos ligar de Águas Claras a Cajazeiras. Já está como compromisso com o presidente Lula nas ações do Pacto Federativo, do Pacto Social. O presidente já nos assegurou, a minha Fábia Reis, que nos entregará com o PAC um novo modal para a nossa cidade. Um novo modal a exemplo do VLT, que ligue a Conceição da Praia à Península de Itapajipe. O que nós queremos dizer com isso fica o nosso compromisso. Nós precisamos fazer uma integração dos ônibus e dos bairros aos modais. Precisamos estabelecer essa parceria com esses modais já existentes com o transporte público particular. Entendi. Então, principal essa é uma das medidas. Essa é uma principal medida. A outra medida é que nós temos uma atenção primária, uma atenção básica deficientes aqui na cidade do Salvador. Nós temos um péssimo atendimento nos postos de saúde. Não tem SUFIA, não tem médicos, não tem enfermeiros, não tem técnicos de enfermagem. Eu vou aproveitar a audiência aí do Estadão, do broadcast, para me dar a oportunidade de dizer a essas mulheres, mães, principalmente mães solteiras, que após o vencimento da licença maternidade, elas têm que estabelecer um processo de decisão, de dicotomia, se elas vão trabalhar ou se elas vão ter que ficar em casa para cuidar dos seus filhos, porque as filas nos postos de saúde, e aí eu estou trazendo uma conexão com a ausência de creches que tem na cidade do Salvador. Olhe que a cobertura da demanda de creches em Salvador, a prefeitura só assume um pouco mais de 30%, 30,75%. E aqui eu preciso ser solidário, e a situação estaria pior dessas crianças e dessas mães se não fossem as creches comunitárias, que dão uma cobertura de 49%. Nós temos um déficit nas equipes de saúde da família, são aqueles profissionais que vão nas casas das pessoas, que vão nos bairros, nas comunidades, nos mini-bairros, dar uma atenção de prevenção. Nós temos 372 equipes de saúde da família na cidade do Salvador. E nós já deixamos como compromisso, eu e Fábia Reis, que vamos criar, com a parceria com o governo federal e com o governo estadual, nós vamos implantar mais 300 equipes de saúde da família. Hoje pela manhã, eu tive em uma das policlínicas aqui na cidade do Salvador, no subúrbio ferroviário, mais precisamente ali em Escada. Nós temos 2 policlínicas na cidade, e essas policlínicas, elas oferecem à população médicos especializados, que seria de obrigação da atenção básica dos postos de saúde. Nós temos apenas a cobertura desses postos de saúde, pasmem, senhores,
em 50% da população. A Prefeitura Municipal de Salvador tem uma cobertura de 53,7%. Distorce os dados e os números do prefeito quando diz que a atenção básica tem uma cobertura de 69,75%. Ele faz uma confusão entre as equipes de saúde da família e as equipes da atenção básica. Ele tenta confundir a população quando diz que esse percentual de 69,75%, que é um percentual estabelecido pelo Ministério da Saúde, que não é de pessoas atendidas, são de cadastro de pessoas estabelecidas em áreas da cidade que, de forma substancial, suprem a ausência da cobertura total da cidade. Com essas equipes de saúde da família, com as 2 policlínicas já existentes, com o compromisso que temos com o governo federal, já estabelecido com o presidente Lula, de instalar a performance de 10 mais policlínicas territoriais na cidade do Salvador, para o atendimento da cardiologia, da ortopedia, para atendimentos de situações especializadas. Com isso, nós vamos desafogar o atendimento nos postos de saúde, nós vamos acabar com as filas, as madrugadas dessas mulheres que, quando vão, Sofia, para uma fila, quando elas estabelecem e ficam na fila para pegar uma consulta, para um atendimento médico ou para um exame, eles marcam para 2, 3 meses depois. Mas nós vamos com a rede que nós temos já em Salvador. A prefeitura da cidade está na contramão do que as grandes cidades fazem, do que o governo do estado, o nosso governo faz. Nós temos 34 unidades de saúde em Salvador, entregamos o maior hospital ortopédico do Brasil, temos um hospital no subúrbio ferroviário que tem 98,4% de aprovação, que já atendeu 1 milhão de pessoas em 10 anos. Nós Isso é projeto estadual, né? Policlínicas da rede estadual. A Prefeitura Municipal de Salvador, Luci, eles estabelecem uma política de esvaziamento do processo do atendimento e nós vamos tentar universalizar. Nós vamos universalizar a saúde na cidade do Salvador, com mais essas 10 policlínicas. Nós vamos estabelecer com a equipe de saúde da família, nós vamos fortalecer as ações na atenção básica e nós vamos, dentro da educação. Você sabe, e eu vou dar uma informação em rede nacional e aproveitar a audiência do broadcast, o ensino fundamental 1 e 2 é de responsabilidade dos municípios, das capitais. 72 mil jovens que seriam de responsabilidade do município, deixa esse dado aí que eu estou vendo você anotando, aqui na capital, seria de responsabilidade, Luci, do Fundamental 1 e 2 da Prefeitura, mas quem assume é o Estado, é o nosso governo que assume esses jovens. A primeira infância que vem das creches, na pré-escola, há uma deficiência, e reitero, nós vamos estabelecer uma política na educação de trazer mais 15 creches da rede da Prefeitura Municipal para a nossa cidade, em parceria com o governo federal. Nós vamos trazer mais 10 escolas aqui em tempo integral para a cidade do Salvador. Nós vamos fortalecer as ações. Pais e senhores, anota aí, Luci, Sofia, esse segundo dado. Eles optam, ao invés de construir creches, eles pagam um voucher a cada uma dessas crianças nas creches comunitárias, no valor de R$ 81,50. Essas crianças não têm apoio psicossocial, essas crianças não têm apoio médico, essas crianças não podem ficar tempo integral nessas creches comunitárias ou pré-escolas. E o que acontece? As mães não podem trabalhar. Então, o reforço nessas ações do transporte público rodoviário, da mobilidade urbana da nossa cidade, da educação e da saúde, serão temas prioritários no nosso governo, além das desigualdades sociais, que vamos estabelecer políticas sociais de participação e de avanço das pessoas. Candidato, agora sobre economia. O IBGE mostra que Salvador perdeu a posição de liderança do maior PIB do Nordeste. Né? Agora quem está nesse lugar, né, quem é líder é Fortaleza. Qual é o plano do senhor? Né? O que está no seu projeto aí para revigorar a economia de Salvador, para incrementar os negócios? Primeiro, olhe a informação em tempo real que você dá. Salvador perde essa liderança no Nordeste, perde para Fortaleza. Salvador, que estava na 9ª posição no país, está em 14º. Salvador, que é a capital da desnutrição. Salvador, que é a capital da desocupação.
existem 256 mil pessoas sem carteira assinada na nossa cidade. Nós temos mais de 500 mil pessoas que estão no mercado informal. E olhe que essas pessoas presas a dois momentos em Salvador, no verão e nas festas. Mas Salvador não é só festa e não é só verão. As pessoas querem ter renda compartilhada. As pessoas precisam sobreviver em todas as estações. Nós vamos estabelecer uma política de avanço cultural para todo o calendário anual. Nós vamos reforçar o turismo na nossa cidade, o turismo esportivo, o turismo náutico, o turismo religioso. Nós vamos estabelecer o turismo de transformação. Nós vamos trazer para Salvador e fortalecer, porque todos sabem que Salvador é uma capital de serviços. E olhe que o presidente Lula ontem comemorou o crescimento no país na ordem de 1,7% de serviços. E Salvador está na contramão da história. Esquecem Salvador também como um polo industrial. E o presidente Lula lançou o programa Neoenergia. E nós vamos estabelecer essa parceria com o governo federal, com a CNI, com a Confederação Nacional das Indústrias, que tem um baiano, que é o Aoban. Nós vamos fortalecer ações de fortalecimento da indústria local, da indústria territorial, da indústria de chaminé. Nós temos além da descoberta de grandes talentos nas comunidades, nós temos aqui uma performance muito grande na área cultural, tecnológica, na área dos alimentos, das bebidas. Nós temos aqui fábricas artesanais de bebidas e cervejas artesanais que precisam ser regulamentadas. Nós vamos estabelecer o que não tem na cidade do Salvador, uma política de incentivo fiscal, não tem uma política de financiamento por agências de crédito, a exemplo da Desembahia aqui na nossa cidade, no nosso estado, a exemplo do BNDES, do Banco do Nordeste. Nós vamos unir essas relações com o Banco do Estado, porque o prefeito recusa estabelecer essas ações com a nossa agência de fomento. As pessoas querem, estão inquietas, Sofia. Eu queria que você tivesse uma nova rodada, você e Lucy, com o atual prefeito. As pessoas estão numa inquietação. Como é que vai ficar o IPTU do ano de 2025 na cidade do Salvador? Nós tivemos aqui atualização da planta genérica. As travas estão estabelecidas até 2024. Como é que vai ficar 2025? Há uma projeção, há uma possibilidade, se o prefeito não estabelecer um limítrofe, uma posição limítrofe no processo, e eu desafio o prefeito a debater esse tema comigo. Os imóveis residenciais poderão ter um aumento de 35% na nossa cidade, de até. Os imóveis comerciais de até 300%. E essa questão do IPTU tem que ser resolvida ainda nessa gestão. Tem que ser resolvida nessa gestão. O prefeito quando o senhor tem que receber, tem que estar resolvido. Ele tem que estabelecer. Agora, eu estou garantindo, se ele não estabelecer uma medida legal, encaminhar uma medida, uma mensagem para o legislativo, um projeto para o executivo, eu já estou deixando aqui como garantia. Eu e Fábia Reis não vamos aumentar impostos. Nós não vamos aumentar o IPTU. Mesmo que não haja uma limitação pela atual gestão. E, logicamente, que todos nós sabemos que isso precisa de uma autorização legislativa. Eu fui vereador dessa cidade durante 4 mandatos. Eu fui presidente da Câmara e o prefeito sabe que eu sei como funciona o organograma, principalmente das relações fiscais e tributárias nessa cidade. Candidato, o senhor falou aqui de estabelecer uma política de incentivo fiscal. Queria entender um pouco mais sobre essa política, não ficou muito clara para mim. Pronto. Nós precisamos, para fortalecer a economia, para valorizar a economia, para nós estarmos na vanguarda, além de gerar emprego e renda, além de gerar oportunidade, nós temos que fortalecer. Nós temos que fortalecer a pequena indústria, a indústria sem chaminé. Nós temos que dar incentivos fiscais, e vou dar aqui 2 exemplos, que são as microempresas e empresas de pequeno porte. Então, olhem seria voltar para essas microempresas. Microempresas e empresas de pequeno porte. Porque quando você fortalece as ações dessas empresas, você gera emprego e renda, você gera oportunidade de trabalho, você gera oportunidade de negócios, você gera a oportunidade de pegar os produtos que temos e comercializar com outras entidades da federação, outros entes da federação, outros estados da federação, e fazer com que a nossa produção cultural e histórica e os nossos talentos
sejam desmistificados, mas que sejam transformados numa geração para o Brasil e para o mundo. Mas aí, esse incentivo fiscal, só um pouquinho, Sofia, não vai criar um problema na outra ponta de renúncia fiscal? A gente está vendo aí muitos entes brasileiros, né, grandes cidades e também alguns municípios com problema fiscal, de equilíbrio fiscal. Se abrir muito a porteira do incentivo fiscal, não abre esse outro buraco? Ou o senhor tem uma solução para equilibrar essas questões? Boa pergunta. Nós estamos colocando isso no nosso programa de governo. Nós temos uma junta orçamentária que tem estudado os números, os dados. Eu vou lhe dar 2 exemplos práticos aqui para que fique aí no broadcast. O primeiro, nós tínhamos um ex-prefeito na cidade do Salvador em 2000, no ano de 2000. Ele estabeleceu que nos shopping centers da cidade, nos centros comerciais, nos mini shoppings, as lojas e unidades que tivessem mezanino, para efeito do cálculo do IPTU, do Imposto Territorial Urbano, 40% para efeito de cálculo. Havia um compromisso do ex-prefeito da cidade e do atual prefeito da isenção do pagamento e do cômputo para efeito da base de cálculo do IPTU, da isenção para esses microempreendedores, para que essas pequenas empresas de pequeno porte, tivessem a isenção. Esse compromisso já tem 2 anos e não foi efetivado. E eu estou garantindo que se esses imóveis que têm um mezanino, e que esses mezaninos, deixe isso bem claro, esses mezaninos sejam utilizados para estoque dos produtos a serem comercializados, nós vamos garantir a isenção. Profissionais liberais estabelecidos na nossa cidade, desde que comprovadamente estabelecidos, esses profissionais terão isenção do TFF. Microempreendedores e empresas de pequeno porte. A nossa proposta e a nossa sugestão até então, isso pode ainda ser melhorado, é que para os microempreendedores haja uma redução do TFF na ordem de 50%, e para as empresas de pequeno porte na ordem de 30%. Vamos estudar avanços. Logicamente que nós temos que balizar essas questões com a educação, com a saúde, com o orçamento, com o transporte público. Nós vamos fazer isso com responsabilidade. Nós vamos fazer isso com maestria. Vocês estão nos dando a oportunidade de trazer aqui a possibilidade do que é um desenvolvimento econômico, com justiça social, com o meio ambiente. O prefeito da cidade e o ex-prefeito, eles desafetaram só nesta gestão, desafetação de áreas públicas para venda e comercialização para o ente privado, para especulação imobiliária, 44 imóveis na cidade do Salvador. Eu fiz uma pergunta ao prefeito no primeiro debate, numa emissora de TV, quantas áreas foram vendidas em Salvador? E sabe por que não avançou essas 44 áreas, ou grande parte dessas 44 áreas? Porque nós temos um judiciário que se respeita e barrou essas ações na justiça, logicamente por provocação ou de instituições, ou de organizações, ou de políticas do meio ambiente. O que Salvador está fazendo, Sofia e Lucy? Ao contrário das grandes capitais. As grandes capitais estão trazendo verde para os espaços urbanos. Salvador não. Salvador age um processo de desafetação das últimas áreas verdes da cidade. Fica parecendo que tem um slogan que Salvador está à venda, está sendo vendida, e nós não vamos permitir isso. Isso também é uma política de desenvolvimento. Isso é uma política de geração de emprego e renda, porque você não faz desenvolvimento econômico se você não estabelecer a sustentabilidade. Os grandes países, os grandes estados e capitais, eles crescem, se desenvolvem, mas eles estabelecem uma política da sustentabilidade, e é isso que nós vamos garantir. Sejam as grandes empresas, microempreendedores, empresas de pequeno porte, nós somos a favor do desenvolvimento econômico, mas vamos fazer isso com responsabilidade. O presidente Lula comemorou a abertura de 1.400.000 empresas em todo o país, microempresas e pequenos empreendedores, empresas de pequeno porte, e eu quero ter a oportunidade com Fábia Reis de comemorar a abertura de novas empresas, de fortalecer as já existentes, de trazer a indústria territorial, a indústria sem chaminé, da descoberta dos nossos talentos, da cultura e, historicamente, aqui da cidade do Salvador, atrelado ao turismo. Candidato, o senhor citou diversas vezes o presidente Lula, né, e o governo federal, e então vou
trazer um pouco esse assunto. Em julho, o presidente Lula foi aí a Salvador e declarou apoio ao nome do senhor em uma entrevista, mas ele não citou o nome do senhor num discurso que ele fez na Festa da Independência do Brasil, que aconteceu aí na Bahia, que é um evento grande, um evento popular e muito significativo para o Estado. O senhor acha que faltou algum aceno mais forte do presidente Lula em relação ao nome do senhor? E o senhor está falando muito de uma garantia de relação, que vai ter uma relação com o governo federal, que o presidente Lula vai ajudar caso o senhor seja eleito. E o presidente Lula, então, ele garantiu que fará uma campanha ativa a favor do nome do senhor? Sofia, as imagens, às vezes, elas falam muito mais do que as palavras. No dia 2 de julho, ele aqui esteve presente numa emissora de rádio, uma emissora líder de programação aqui na cidade do Salvador, do estado da Bahia. Ele garantiu categoricamente o apoio à nossa candidatura, a minha e de Fábia Reis, que estará ao nosso lado. No último sábado agora, você acompanhou que vários municípios de vários estados da federação, inclusive aqui da Bahia, e eu estive com Fábia, representando a capital, nós tiramos foto, conversamos com o presidente Lula e ele reafirmou o compromisso com a Bahia, com o nosso governo, meu e do governador Jerônimo Rodrigues, mas o compromisso que ele terá aqui, ainda mais forte com a capital. Eu falei de ingratidão no último debate, eu falei de ingratidão 3 vezes do prefeito de Salvador com o governo federal. As políticas públicas estabelecidas no âmbito social, na educação e na saúde. Eu falei ao prefeito porque ele disse que Salvador caminha com as próprias pernas. Não, Salvador terá autonomia do meu governo, mas nós vamos estabelecer uma parceria com o presidente Lula, com o governador Jerônimo Rodrigues. Pasmem, senhores, fica aí mais um registro para anotação. 41,75% do orçamento da cidade do Salvador, ele é advindo de repasses do governo federal e do governo do estado. Como o prefeito pode dizer que uma capital como Salvador pode caminhar sem uma parceria com o governo federal, independentemente de partido político ou de relação ideológica ou partidária? E nós vamos fazer isso com simplicidade, com humildade. Nós vamos bater na porta do presidente, nós vamos pedir permissão ao presidente para que essas relações se fortaleçam cada vez mais. A exemplo do que ele faz aqui com o governo do estado, no nosso governo, do governador Jerônimo Rodrigues, e eu ao lado do governador, como vice-governador, eu tenho uma esperança. Nós temos a esperança desta mesma relação. Aliás, temos a convicção de que vamos estabelecer ainda mais forte uma parceria com o governo federal, com o governo do estado e aqui com a nossa capital, com a cidade do Salvador. Então, eu tenho muita tranquilidade. Quando o presidente no último sábado apertou a minha mão, falou do debate, falou das pesquisas, falou do nosso crescimento, quando ele colocou a mão sobre o meu coração, dizendo, vá em frente, que nós estaremos juntos, e eu sei que eu vou contar, sim, com a presença, não só física, mas uma presença na orientação, no aconselhamento do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então ele vai ele vai fazer algumas viagens a Salvador para dividir palco com o senhor, basicamente isso, porque ele pretende fazer isso com o candidato Guilherme Boulos em São Paulo. Ele deu essa garantia de que vai fazer viagens a Salvador para impulsionar o nome do senhor? O presidente já deu essa garantia lá atrás, quando, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues, que é o líder político aqui no estado da Bahia. E tem alguma viagem prevista? E ele possivelmente fará pelas grandes capitais, eu acho que São Paulo, Salvador e outros centros urbanos serão prioridade para o presidente da República. A Bahia tem um papel especial na última vitória do presidente Lula, na união e reconstrução do país. Olhe que havia uma ameaça à democracia, e agora está bem claro aqui, Sofia e Luci, aqui na cidade do Salvador. Nós temos outras candidaturas, e eu respeito as outras candidaturas, mas há uma polarização aqui na cidade do Salvador. A minha candidatura e de Fábia Reis, que recebeu o apoio do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues, e tem o atual prefeito e o ex-prefeito, que sempre estiveram. Eles agora, e eu acho muito positivo, isso é positivo deles agora. Eles agora saíram do que estabeleceram na última eleição, que eles ficaram em cima do muro. Eles não estabeleceram um posicionamento de público. O atual prefeito recebeu o apoio do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ele que fadigou o país, e ele disse que no programa de governo e na gestão, o presidente Jair Bolsonaro, assim como todo o seu staff, irá participar do governo e da próxima gestão, só que Salvador não vai permitir isso. Aqui está polarizado
Eu e Fábio é que recebemos o apoio do presidente Lula e o atual prefeito, que tem o apoio do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Candidato, a gente vê no histórico de eleições de Salvador que o PT tem uma grande resistência em eleger nomes em Salvador. E o senhor comentou, o senhor agora vai dividir a chapa com a ex-secretária Fábia Reis, que é do PT. Como o senhor pretende, o senhor e, claro, a ex-secretária Fábia Reis, como o senhor pretende minimizar essa dificuldade do partido na capital? Eles governam, ele e o ex-prefeito que concorreu nas últimas eleições e perdeu para o governador Jerônimo Rodrigues e eu como vice-governador, eles governam há 12 anos. Eles governam historicamente já há alguns anos essa cidade. As pessoas, Sofia, e eu quero que você tenha uma oportunidade, você e Lucy, de estarem algum dia aqui na capital, Salvador, ela passa a imagem, uma boa imagem, um cartão postal, mas as pessoas estão se questionando, fazendo um autoquestionamento. O que elas mudam na sua vida? Não pode, eu vou repetir, Sofia, uma capital que seja a capital da desnutrição infantil, a capital da desocupação, a capital do desemprego, a 20ª capital de oportunidades do país, uma capital ainda onde existem 400 mil famílias que moram de forma insalubre, indigna. Não pode Salvador ficar atrás no polo de desenvolvimento econômico e industrial de outras capitais, inclusive no Nordeste. Lucy falou aí com maestria, com propriedade, nós perdemos a liderança do Nordeste para Fortaleza, nós perdemos a posição de 9º colocado nacional para a posição de 14º colocado. Nós temos a capital mais endividada do Nordeste, nós temos a capital 4ª ou 5ª posição mais endividada no país. Nós temos, em 2023, uma administração municipal, pesquisa aí, anota aí para vocês verem no Diário Oficial do município, tem um déficit no orçamento aqui do município de quase 419 milhões. Já tem um déficit em 2024 de quase R$1 bilhão no primeiro quadrimestre. Então, as pessoas querem mudança. E eu e Fábia Reis, olhem que a democracia se faz desta forma. Nós ajudamos, o meu partido foi fundamental em 2022, quando vencemos a ameaça nacional de permanecer um presidente que queria acabar o país. Trouxemos o presidente Lula para a união e reconstrução do país. Mantivemos as políticas sociais e de modificar a vida das pessoas aqui na Bahia, quando elegemos Jerônimo Rodrigues. Olhe que na cabeça de chapa, em 2022, era o Partido dos Trabalhadores e eu como vice-governador, como pré-candidato e candidato do MDB. Olhe o que é a democracia do nosso grupo político, de uma coalizão de 10 partidos, que tem o senador Jacques Wagner, que tem o ministro Rui Costa, que tem o senador Otto Alencar, que tem o senador Ângelo Coronel. Nós pensamos, às vezes, diferente, mas nós pensamos de uma forma que seja convergente, o interesse e modificar a vida das pessoas, e é isso que nós vamos fazer em Salvador. A consciência que nós estamos estabelecendo com a participação dos movimentos sociais, nós realizamos aqui 18 Pensar Salvador na cidade, 10 territoriais, 8 temáticos, ouvindo as pessoas, os movimentos sociais, movimentos empresariais, sindicais. A participação popular é fundamental no nosso governo e nós vamos estabelecer isso para que a gente tenha uma Salvador diferente. Salvador dá para ser diferente, mais igual, mais participativa, mais integrada e com menos desigualdades sociais e econômicas. Candidata, a gente já está indo para o final, vou fazer uma última pergunta. O senhor tem, o seu discurso, né, tem mostrado aí que o senhor realmente está muito alinhado aí à gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Mas já lá no passado o senhor apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro e também participou da gestão municipal de ACM Neto, né? O senhor acha que esse apoio do passado, essa sua atuação no passado, de alguma forma prejudica a campanha de hoje, de agora, esse novo posicionamento seu? De forma nenhuma, Lucy, porque em 2018 nós participávamos de um grupo político, a decisão desse grupo político foi no sentido, e foi uma decisão conjunta do apoio ao ex-presidente da República,
Que bom que nós tivemos a oportunidade, que bom que nós estamos surpreendendo as pessoas. Quando eu falo nós, eu e o meu partido, porque em 2022, e isso é uma matéria vencida, isso já foi referendado e chancelado, não só na Bahia, como no Brasil. O MDB foi fundamental. Nós tivemos uma candidatura própria no primeiro turno, da ministra Simone Tebet, que no segundo turno ela declarou apoio em primeira ordem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e como reconhecimento à sua capacidade e eficiência, ela é ministra de governo. Aqui na Bahia, o MDB foi fundamental. Tomamos a decisão que deveria ser tomada. Eu tenho a oportunidade de dizer que nunca estive tão motivado na política por ter a possibilidade de rever conceitos, rever posicionamentos. O mundo requer mudanças e transformações. Ai de quem fica com a mente e o coração no passado. E nós estamos transformando o Brasil e a Bahia, e a demonstração está aí. E, mais uma vez, demonstra-se que o MDB é um partido que está na vanguarda nacional e está na vanguarda aqui na Bahia. O governador Jerônimo Rodrigues confia no seu vice-governador e confiou no partido, primeiro aliado de primeira ordem, o MDB, que tem uma histórica relação com o Partido dos Trabalhadores. E eu quero garantir a você, Luci, eu quero garantir a você a oportunidade de recebê-la, você e Sofia, receber vocês aqui na cidade do Salvador, não mais na condição de vice-governador, que me honra muito, mas a partir do dia 1º de janeiro, porque nós vamos governar com toda a humildade, respeitando os adversários. Nós vamos governar a cidade do Salvador, eu e Fábia Reis. Então, candidato, a gente chega ao fim aqui. O nosso muito obrigada pelo senhor ter aceitado o nosso convite para essa entrevista, para essa conversa, né? O canal continua aberto, né? Pode voltar outras vezes. Vamos falar de política, de gestão, de projetos, né? O canal está aberto. Eu agradeço aqui Sofia Aguiar, nossa repórter, que dividiu essa conversa comigo. Agradeço Júlia Pereira, que fez a ponte remota. E, mais uma vez, muito obrigada, candidato Geraldo Júnior. Sucesso aí no seu trabalho e até um próximo Papo com o Editor. Agradecer a Júlia, que fez essa ponte remota. Agradecer a você, Sofia. Parabéns aí pela jovialidade, mas, acima de tudo, pela competência e imparcialidade no jornalismo. A você, Luci, gratidão. Agradecer à Agência do Estado, ao TV Estadão, ao broadcast, grande oportunidade de nós falarmos para Salvador, para a Bahia, para o Brasil e para o mundo, as oportunidades que queremos para a nossa cidade, discutir os problemas, apresentar as soluções, e eu quero voltar mais vezes para a gente discutir as políticas públicas para a nossa cidade, para o estado da Bahia, e estabelecer ainda mais forte essa parceria com o presidente Lula e com o governador Jerônimo Rodrigues. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês. Obrigada.